Boa noite, pessoal. É o seguinte, pessoal, nós vamos de início trabalhar o texto que foi colocado na atividade, né, sobre os procedimentos científicos, né, por produção de conhecimento, a ciência, os tipos de conhecimento, né. Lá também fala da atitude científica, né, do pesquisador. E no segundo momento nós vamos falar mais sobre o projeto em si. Porque a gente conversar sobre o projeto também faz bem para vocês iniciarem. Não vou deixar só para depois não, porque fica muito em cima. Tá certo? Então eu pedi para vocês escolherem um tema, né? Um tema que seja do gosto de vocês, né? Algum que seja um tema que dê curiosidade, né? Você buscar material, né? Que seja bom para vocês, a leitura, né? Então a gente vai falar logo sobre o texto da atividade. Se inspira hoje, né? Então, esse texto é uma iniciação, né? A introdução à produção do conhecimento. Sempre é importante a gente lembrar como foi a ciência, como é a ciência, né? Como, como são os tipos de conhecimento, tá certo? Então, ele inicia aqui falando da ciência, né? De acordo com Ferreira, que é um dicionário, até fez as pesquisas sobre as citações, a gente vai aprender que isso aqui é uma citação indireta, depois a gente vai aprender direitinho. É bom sempre procurar as citações que podem ser úteis para vocês. Então, ele vai falar Ferreira, que é o Aurélio, o dicionário Aurélio, e ciência tem origem no latim, né? Scientia, né? Que significa conhecimento. Ou seja, um saber que se adquire pela leitura, meditação, instrução, erudição e sabedoria. Então, a ciência, vocês só se apropriarão da ciência quando vocês começarem a ler sobre, né? Você só conhece uma temática se você ler. Não adianta. Não, professor, eu vou ver um vídeo. Pode ser, você pode ver um vídeo que você vai saber superficialmente, né? Mas profundamente você só vai conseguir quando você começar a ler outros autores falando sobre o seu texto. Tem os autores clássicos e tem os novos. É bom sempre separar os autores, né? A maioria de vocês vão fazer um contexto histórico. Vocês podem usar autores antigos, os clássicos, né? Os modernos e os contemporâneos. Então depende de cada um, né? A leitura fazendo dos textos, né? Uma dica é sempre olhar as referências, né? Eu falei dos artigos, né? Olhar as referências dos autores para te dar uma base em que pesquisar, né? Então, é leitura, meditação, é um horário seu. Não, eu faço isso numa aula, né? Numa aula. Não tem condição. O processo de abstração, né, do conteúdo, da temática, só faz mediante leitura, cada um em suas casas, no momento de cada um. Certo? Então, ele faz outra citação aqui, agora a citação direta, né? Saviani, 2000, na página 19, autor de pedagogia, né? Que ele vai falar sobre a história crítica da pedagogia, o livro dele. E ele vai falar sobre a importância dos gregos para a contextualização do conhecimento. Então, ele vai falar que iniciou dos gregos, né, as três palavras referidas ao fenômeno do conhecimento, que é doxa, sofia, episteme. Né? Doxa significa opinião.
isto é, o saber próprio do senso comum. Então, a gente vai entender o que é senso comum, né? Mais na frente aí, a gente vai ver que o senso comum é o conhecimento popular. Conhecimento espontâneo, ligado diretamente à experiência cotidiana, de pai para filho, né? Essas coisas. Um claro escuro, né? Misto de verdade e de erro. Sofia é a sabedoria fundada numa longa experiência de vida. Então, é mais longa de vida, a pessoa aprende com a experiência, né? É nesse sentido que se diz que os velhos são sábios, que os jovens devem ouvir os seus conselhos. Finalmente, episteme significa ciência. Isto é, o conhecimento metódico e sistematizado, né? Então, esse conhecimento metódico e sistematizado é que a gente vai trabalhar com ele. Ah, professor, eu não posso saber do senso comum? Não pode sim, mas o seu trabalho não será baseado em senso comum, será baseado no conhecimento científico, metódico. Não é de qualquer jeito, né? Conhecimento nada mais é do que um produto das relações do homem com a natureza, com os próprios homens, em busca de apreensão em determinadas realidades, sendo, portanto, um processo estritamente humano. Então, o conhecimento é um processo humano, já diz aqui, que é relações entre homem e natureza, relações de homens entre si, diz homens, mas homens e mulheres, né? Essas duas relações se dão na prática social, Então, nossa pesquisa será não mais na área de relações dos homens entre si, né? Uma realidade natural, a social, quer dizer. Né? E na área da educação, a gente vai lidar com pessoas, né? Então, vai ser uma realidade social. Essas relações não são estáticas, mas sim extremamente dinâmicas. E é isso que confere o movimento constante da ciência. Por quê? Porque uma verdade antigamente, hoje, já não é mais uma verdade. Então, a ciência, ela muda. Antigamente, pensava que eu falei, a Terra era o centro do universo. Hoje, não. Hoje, o Sol é o centro do nosso sistema solar. Então, a ciência é em constante movimento. E a ciência humana também. A pedagogia tradicional é uma verdade. E assim por diante, até chegar à pedagogia, nossa crítica dos conteúdos. Então, a pedagogia tradicional não teve importância. Naquela época, sim. Hoje, a gente estuda ela, mas para a gente fazer uma crítica a ela. Né? Então, sempre é importante fazer esse movimento de histórico, né? A maioria do trabalho de vocês vai ter esse movimento de como era no passado e como é agora, né? Cada temática. O homem sempre se preocupou em entender o mundo ao seu redor, nas relações. Então, ele vai dizer aqui que o ser humano sempre tentou explicar, né, os fenômenos, principalmente naturais, através do misticismo. Né, porque alguma entidade, né, mística fazia aqueles fenômenos naturais, trovão, chuva, tempestade, né, raios, então, de crenças e superstições. Só que a partir do século XV e XVI, né, essa procura ocorreu partindo de respostas que pudessem ser comprovadas. Então, o homem sempre tentou explicar esses fenômenos. Então, a partir da modernidade, né, o homem tentou explicar, ele diz aqui, Galiano, 1986, na página 17, diz que o conhecimento leva o homem a apropriar-se da realidade e, ao mesmo tempo, penetra nela. Então, ele, além de observar, ele faz parte dessa realidade. Né? Então, na obtenção desse conhecimento, há três elementos. O sujeito que busca conhecer, então, é igual nós, né? Nós somos sujeitos curiosos e na graduação a gente quer saber alguma coisa.
Então depende de você, sujeito, buscar conhecer alguma coisa. Um objeto de estudo, o objeto de conhecimento. Aí cada um vai ter o seu objeto. Um é o lúdico, o outro nas escolas, outro é formação docente, aí depende de cada tema, cada objeto. Vai ser a família, né? Vai ser pessoas com deficiência. Então depende de cada objeto de estudo e objeto do seu interesse. Uma pessoa quer fazer um tema que qualquer um aí, não, você tem que ter um tema. Muita gente escolhe do nada, né? Aí depois quebra a cara, porque você tem que se aprofundar, não é só dizer o tema e pronto, não. E também o conhecimento. Então, o que seria o conhecimento? O conhecimento ele não pode ser transportado, transferido, né, transfere-se informações. Ele é um produto humano, portanto, alocado no cérebro humano. E no decorrer da humanidade, né, tiveram e ainda tem, porque o conhecimento eles vivem juntos. Não vou dizer que o senso comum não existe mais, existe sim. O conhecimento religioso existe também, então eles vivem correlacionados. Mas na academia, né, na universidade, o que prevalece na hora da produção científica é o trabalho científico, é o conhecimento científico. Então, o tipo de conhecimento, ele vai citar o conhecimento popular, né, que é o senso comum, que é comumente chamamos de conhecimento do povo, acúmulo de tradições e experiências, né, não leva a conta a fundamentação científica, é passado de pai para filho, né, geração para geração. Então, a pessoa aprende no convívio com os familiares, amigos. Um exemplo é o pessoal interior. Então, ele sabe quando plantar, quando colher, através de pai para filho. Um pedreiro, ele sabe, aprende com o pai, vamos dizer assim. Então, não há uma sistematização. Ele não foi para a universidade aprender, então foi passado de pai para filho. Então, essas características são valorativo, né? Ele baseia em tradições, ele é verificável, limite ao que se pode perceber, então ele só o limite não tem limite abstrato, só o limite concreto, né? Quer dizer que ele só consegue realizar as atividades observando, né, e praticando. Ele é falível e inexato, conforme-se com a aparência e com se ouvir dizer. Então, meu pai disse que eu tenho que plantar aqui, né? Por quê? Porque ele me disse. Eu não tenho uma criticidade. Então, ele é inexato. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Mas o conhecimento científico também é assim. Pode dar certo ou pode dar errado. Ele se aproxima da verdade. Né? O conhecimento teológico apoia-se em doutrinas e tem proposições sagradas. Então, dogmas, né? Doutrinas religiosas, é um conhecimento sistemático, né? Porém, suas evidências não são verificáveis. Aí depende da fé e da crença de cada um, né? Então, ele é valorativo, apoiado em doutrinas, crenças, a esse valor. É infalível e exato, né? Porque quem crê, crê e pronto, né? Não tem uma discussão. Suas evidências não são verificáveis, o que é um ato de fé. Não é certo? Não que eu não possa pesquisar sobre religião, você pode pesquisar, mas como um
um cientista social. Né? Além de, depois eu acho que eu vou tocar mais sobre esse assunto, de ser um pesquisador, tentar ser neutro, o mais neutro possível. Porque, principalmente no tema esqueci o nome do rapaz, né? E é sobre gênero. Ele tem que ser o mais neutro possível. E ele tem que ser livre de preconceito. Se você tem preconceito, você não pode ter uma temática dessa. Né? Então, você não pode colocar muita emoção num trabalho científico, né? Ele é baseado na razão. Mas na razão, né? Conhecimento filosófico é caracterizado unicamente na própria razão humana. Ou seja, procura discernir entre o certo e o errado, mas é só no campo da razão, só no campo da abstração. Ele não é provado, é no campo mesmo da mente humana. Né? Não tem comprovação empírica. Né? Como assim empírica? Mostrar na prática como se faz. Então, o conhecimento filosófico ele só é baseado na razão humana como fundamentação. Então, ele é valorativo na razão, não verificável, seus resultados não podem ser confirmados nem refutados, né? Porque é um processo racional de pensamento. Né? Por exemplo, falar sobre felicidade. Então, é algo abstrato. Como você pode provar, né, pegar algo que é abstrato? Então, eles apoiam na razão só, na razão humana. Racional, enunciados logicamente organizados e correlacionados. É infalível e exato. Suas hipóteses não são verificáveis. Certo? Mas isso quer dizer que a gente não vai trabalhar com filosofia, vai sim, que a maioria dos autores de pedagogia tem muita filosofia, tem muita sociologia, tem psicologia. Se pensa em pedagogia, não tem isso, tem sim. Psicologia tem o Vygotsky, tem o Piaget, tem sociologia, né? Tem filosofia, tem tudo. A gente bebe nas fontes, né? O pedagogo ele tem um leque, né? O leque muito extenso. A gente bebe em várias fontes do conhecimento. Então, e finalmente, o conhecimento científico, que é um conhecimento sistemático. Ele é sistematizado. Ele não pode ser feito de todo jeito. Ah, eu acho que é isso. Não. É o senso comum. Ele é característico pela capacidade de analisar, de explicar, de desdobrar, de justificar, de induzir e predizer. Então, ele é um trabalho que é metódico. Por exemplo, o meu tema, vou dizer o meu, não dizer nenhum de vocês. O meu tema é a importância não é importância não, é as tecnologias na educação. Eu queria saber sobre as contribuições que poderia trazer. Tá certo? Então, além de fazer um apanhado teórico sobre sobre vários autores que falam sobre essa contribuição da tecnologia, eu fui na prática para ver se realmente é verdade. Então, não só adianta ir no campo teórico, como na filosofia, mas tem que ir no campo da prática, que é o campo empírico. Mostrar que aquelas teorias, os teóricos, estão certos, mas no meu lugar de pesquisa. Como é que você vai saber se realmente há essa contribuição das tecnologias na educação? Além dos teóricos, você tem que ir a campo para ver. Então, eu fui a campo.
para ver realmente se dá certo ou não. E pela observação, pelas entrevistas, pela avaliação que eu fiz, né, melhorou sim as notas, né, dos alunos. Então, ele é real, lida com os fatos, ele é verificável, limitado às hipóteses que podem ou não ser comprovadas, né? Então, a minha hipótese é assim, a minha hipótese era que as tecnologias sim melhoravam o ensino-aprendizagem. Então, essa era a minha hipótese. Eu poderia estar certo ou errado. Só ia saber se eu estaria certo se eu fosse na prática. Então, minha hipótese foi confirmada. E as tecnologias, sim, melhoraram aqueles alunos, né, naquele lugar, naquele espaço de tempo que eu fiquei lá, né? Então, sistemático, logicamente ordenado, como eu falei, depois a gente vai conversar sobre as etapas do projeto. Tem que ter o tema, tem que ter a delimitação do tema, tem que ter o problema, tem que ter as hipóteses, tem que ter a justificativa do trabalho, tem que ter os objetivos. Então, tem todo um ordenamento. Isso é de qualquer jeito para fazer, né? Então, ele é falível pelo fato de não ser definitivo. Pode ser que dê errado. Isso não é nas ciências humanas. Nossa, pode ser que dê errado. Não, minha hipótese era que as tecnologias melhoravam o ensino e se desse errado. Então, minha hipótese caía por terra, né? Eu tinha que fazer outras hipóteses ou tinha que fazer outra pesquisa. Então, ela pode ser que dê errado, pode ser que dê certo. A ciência é assim. Aprende com erro. E ela é diferente do conhecimento religioso, dogmático, porque o conhecimento científico ele aprende com o erro. E ele procura sempre o erro do outro. Por exemplo, se uma verdade apareceu agora, outros cientistas vão tentar derrubar sempre aquela verdade para melhorar ela ou evoluir, né? Então, é sempre correndo atrás da evolução da ciência, né? Aproximadamente exato, novas hipóteses podem alterá-lo. Então, pode ser que pode ser refutado. Pode ser que uma hipótese eu errei numa hipótese, eu posso fazer outra. E assim tentar construir o meu trabalho. Então, o conhecimento científico se origina do desejo de investigar, né? Então, é parte do pesquisador, esse desejo de investigação, é próprio do ser humano. Aristóteles, 23 séculos atrás, afirmava que todos os homens, por natureza, desejam conhecer, então sempre houve esse desejo de conhecer as coisas, de tentar explicar o desconhecido. Então, a produção do conhecimento sempre está apoiada em procedimentos metodologicamente estruturados, né, o que chamamos de método científico. Ou seja, o caminho adotado para o alcance dos objetivos propostos. Então, qual era o meu objetivo geral? O meu objetivo geral da minha pesquisa, na área da tecnologia na educação, era analisar quais contribuições que a tecnologia podia trazer dentro da sala de aula. Então, esse é o meu objetivo. Então, você tem que focar nos objetivos. Então, a partir dos objetivos, a gente cria todo o resto do trabalho, a partir do problema, né? E principalmente dos objetivos. Quando você tem um objetivo, você já tem um norte para se fazer. Esse método, né? Porque como é que eu vou fazer, como é que eu vou saber que a tecnologia melhora ou não?
Então, eu tenho que fazer uma entrevista, eu tenho que fazer um questionário, eu tenho que fazer observações. Então, tem todo o método. A pesquisa será qualitativa ou quantitativa? Vai ser uma pesquisa de campo? Então, por isso que tem todo um método científico, né? Ou seja, o caminho adotado para o alcance dos objetivos propostos, né? Pronto. Então, Moreira e Osterman, né, o método científico não é um procedimento lógico, é um algoritmo rígido, principalmente nas ciências humanas, né? Em outras palavras, o método científico não é uma receita. Por exemplo, cada pesquisa não tem uma receita pronta, né? Pode ser que cada um tenha uma metodologia diferente de se trabalhar. Alguém pode querer fazer de outra maneira, de outros métodos, né? Não uma receita pronta, né? Uma sequência linear, né, de passos, né, que necessariamente conduz a uma descoberta, ou pelo menos a uma conclusão ou algum resultado, né? Na prática, muitas vezes o cientista procede por tentativas, vai numa direção, volta, né, mede novamente, abandona certas hipóteses, porque por não ter equipamento adequado, faz o uso da intuição, dá chutes, deprime, se entusiasma, se apega a uma teoria, então é assim. Tem dia que não sai nada, tem dia que você lê e não consegue, mas fazendo as tentativas. Em si, fazer ciência é uma atividade humana, com todos os defeitos e virtudes, né, que o ser humano tem. Muita teoria, e com muita teoria que ele tem na cabeça. Né? Conceber o método científico como uma sequência rigorosa de passos que o cientista segue disciplinadamente a conceber de maneira errônea a atividade científica. Apesar de seguir métodos, né, mas o pesquisador ele tem liberdade de como fazer essa metodologia, né, como fazer essa pesquisa. Então, o método científico é um procedimento de ou conjunto de procedimentos para gerar o conhecimento. O estudo desse método, Professor, Ué, você vai deixar disponível na plataforma, vai? Esse material. já está lá. Ah, pois tá. Obrigada. Né? É muito comum. Eu coloquei semana passada, viu? O desse método, em todas as suas dimensões, é o que denominamos de metodologia. É muito comum encontrarmos inadequadamente a palavra metodologia usada para fazer referência aos procedimentos adotados em um processo de pesquisa. É melhor usar procedimentos metodológicos ou desenho metodológico. Por exemplo, a metodologia é no campo mais do abstrato. A pesquisa será qualitativa. Por quê? Depois eu vou pedir para vocês caracterizarem isso aí. Ser quantitativa. E os procedimentos metodológicos é mais concreto. A pesquisa vai realizar com uma entrevista com sujeitos. Serão 10 sujeitos com 10 perguntas cada, né, sobre tal coisa. Em seguida, essas entrevistas serão analisadas dessa forma. Então, são os procedimentos que você irá fazer. São mais concretos. Metodologia é mais abstrata, mais teoria. Vocês vão entender direitinho depois. Em pesquisas experimentais, principalmente em ambientes laboratoriais, né, onde não existe sujeito da pesquisa, usa-se a expressão material e métodos, né? Mas só que no caso a gente não vai trabalhar em laboratório, né?
Bourdieu aponta que o método não deve ser escolhido com rigidez, o pesquisador, seja qual for o método ou conjunto de métodos adotados, deve aplicá-lo com rigor. Devemos também levar em conta que todo o conhecimento disponível não é eterno, porque o processo de produção científica é dinâmico, não é estático, não é parado, né? Ele sempre movimenta. Logo, o que é considerado verdade científica hoje, amanhã não pode ser. Certo? Por isso que a gente delimita o nosso tema. Por exemplo, os benefícios da tecnologia na educação. É muito amplo. Não tem como você estudar tudo ou fazer uma pesquisa empírica de campo em todo o Brasil, em todo o mundo. Então, você delimita na unidade escolar, ou nas unidades escolares, ou nas escolas municipais, ou na escola municipal tal, na cidade de Campo Maior. Porque aquela verdade será colocada naquele universo. Mas, se você fazer aquela mesma pesquisa em outra escola, pode ser que dê diferente. Com certeza vai dar diferente porque são outras pessoas. Então, por isso que você delimita o tema. Para que essa verdade seja aplicada naquela escola, naquele espaço de tempo. Então, com o passar do tempo, talvez mude também. Então, é sempre em movimento. O conhecimento científico não é definitivo, né? A construção científica não para nunca. Então, quem quiser sempre levar essa temática adiante, sempre vai ter que fazer renovações no trabalho. A diferença entre senso comum e conhecimento científico é que o senso comum é formado por sentimentos, desejos, misticismo, né? Já o conhecimento científico é formado através de procedimentos metodologicamente rigorosos. Procuramos abstrair, embora algumas realidades isso ainda não seja possível. As emoções, as crenças religiosas, as ideologias, enfim. Então, o conhecimento científico ele vai ser feito metodologicamente. Mas não impede que você estude os sentimentos. Por exemplo, eu posso fazer uma pesquisa humana na minha área sobre o sentimento de pertencimento do lugar das pessoas que fazem farinhada. É um estudo científico. Eu vou querer saber quais são qual a identidade daquela pessoa, qual é o sentimento dela a participar de um evento social daquele, o que ela sente. Então, é importante para ela ou não, mas eu tenho que fazer isso metodologicamente, diferente do senso comum. Eu posso estudar religião, eu posso estudar com o movimento de Romaria, posso sim, as relações de sentimento das pessoas, o que leva as pessoas a irem para lá, posso sim, certo? Caminhos da pesquisa. Então é o seguinte, pessoal, o Zoom está me dando 1 minuto aqui, e nós vamos já sair e clicar lá no outro link, viu?